falando sobre algo que está presente no nosso dia a dia, das mais variadas formas possíveis, né? De manhã, de tarde, qualquer momento tem jeito da gente tirar aquela boa risada. E você é bem-humorada ou não é? Você acha que eu sou, Rafa? Com esse sorrisão aí, não tem dúvida, né? Ó, mas eu confesso, Rafa, e assim, normalmente eu sou, tá, gente? Mas eu tenho meus dias também que não tô lá essas coisas. Mas quem que não tem, né, gente? Quem que não tem ali um dia que às vezes não tá tão feliz e aí acaba externando isso, né? A questão é que o riso é uma das expressões mais universais da emoção humana. Todos nós já experimentamos, né, aqueles momentos de riso incontrolável. E durante esse programa a gente está tendo vários desses momentos de começar a rir até a barriga doer. E quanto mais intensa e sincera é a nossa risada, melhor, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Mas você aí de casa, sabia que o riso não é apenas uma forma maravilhosa de expressar a alegria, como também é uma poderosa ferramenta para melhorar a nossa saúde física e mental? Bom, pensando nisso, um grupo aqui de BH resolveu usar o humor para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. O Instituto Ha 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 tem como missão colocar o riso a serviço da vida, através da arte da palhaçaria. Bom, aqui com a gente no estúdio, o Eliseu Custódio, um dos fundadores do Instituto, está com a gente aqui para contar sobre essa história bonita desse trabalho magnífico. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar nessa sala de estar. Estamos. Sinta-se em casa, que ótimo. viu? A ideia aqui é que realmente você se sinta à vontade, você se sinta na nossa sala. Maravilha. Eliseu, conta pra gente sobre esse projeto, como que o humor ele ajuda a ser a cura de muitas das pessoas. A gente escolhe o hospital, a gente escolhe esse espaço vulnerável, espaços de saúde, ILPIs, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. Trabalhamos com crianças, idosos e o programa ele é continuado, né? Não é uma vez hoje, é um trabalho que ele cria vínculos. Então a gente está lá presente 2 vezes por semana, o ano inteiro, e com pessoas que estão exatamente no momento vulnerável, passando por um momento de dor. Ou seja, tratando daquele tempo, né, de doença, né? Então a gente leva a alegria, a palhaçaria, que o palhaço é esse símbolo de uma potência, é uma bomba assim, atômica de alegria, para aquela energia que está um pouco mais baixa naquele momento. Então a gente coloca o palhaço, escolhe o palhaço para bater na porta, olhar o quarto, e aí, vamos jogar? E aí aquela bomba de energia, aquela energia naquele espaço vai então transformar aquele ambiente, né? Então, como a médica disse, né, tem todo o quarteto aqui dos hormônios, que é interno, mas o externo, a conexão, a escuta, a presença, o olhar nos olhos e jogar com as ferramentas da arte ali, então são ferramentas que a gente escolhe para estar junto com essas pessoas nesse momento, para lembrar delas que a vida existe, é só um momentinho que está doente, mas a vida continua permanente. Hoje, Eliseu, você está aqui como Eliseu Custódio, mas quando você vai visitar ali os hospitais, esses espaços de vulnerabilidade, é um doutor muito elegante, muito fino, muito pomposo, é o doutor Custódio que vai, né, nesses espaços. E aí eu queria saber de você, quando que veio esse insight, né, esse estalo de, gente, eu consigo tirar a risada do outro, eu consigo fazer o outro rir, que eu já falei aqui que eu acho super difícil. É uma profissão, né? Sou ator formado e todas as pessoas que atuam com a gente, os palhaços e as palhaças, são todos formados em artes cênicas, ou vem de uma formação profissional, né, das artes, ator e atriz, ou vem de uma experiência do circo ou da rua, mas é profissional da arte. E aí, no Instituto, a gente faz uma seleção que a gente chama para fazer essa seleção. E eu sou ator, trabalho em comunidades, trabalhei muito na assistência social, na prefeitura, em comunidades. E a dramaturgia do presente, a gente fala dramaturgia do encontro, porque não é uma peça que a gente... vamos apresentar a peça, não é o encontro. Então, se dá por aqui. Então, nos trabalhos que eu já fazia, eu tinha muito essa questão de questionar e de construir no momento, né? E aí veio, então, a seleção dos Doutores da Alegria, aí eu participei da seleção, fui selecionado, e desde então eu fui formado palhaço em hospital. E aí eu me vi, no momento da transição de palhaço para a questão da palhaçaria, é uma outra linguagem. Então, realmente,
vários conflitos. Será que eu dou conta? Como é que é? Rio ou não? Então, e também estar nesse trabalho é um trabalho realmente que você faz para uma pessoa ou duas. Carlos Nunes faz para a plateia inteira, né? Então tem isto, né? Você também é um espetáculo inteiro, você está inteiro para uma ou duas pessoas. É o pai ou é a criança, ou é o idoso, é o profissional de saúde, né? Então, ou esse ambiente hospitalar também não me toca, porque às vezes tem pessoas, ótimos palhaços, que quando vão para o hospital não dá conta daquele ambiente, também é um indicativo. Mas eu me encontrei neste lugar, né, na palhaçaria. Então, o olhar, a conexão, a presença, as minhas habilidades a serviço dessa arte. Então, tem a pesquisa, tem o desenvolvimento. Então, é um fruto de uma profissão, né, sou ator, e que no momento encontra a figura do palhaço, né, esse arquétipo, e o arquétipo não do palhaço do circo ou do teatro, mas é o palhaço em hospital, que aí o cuidado, a delicadeza, são todas as habilidades que aí a gente vai treinando e a gente vai confirmando, a gente vai tratando desse humor, igual o Carlos estava falando, né? Então, de trazer um humor que valorize a pessoa, não que detona a pessoa, que é leve, né? Então, ações afirmativas de valorização, então a gente está repensando as piadas, né? Então, essa piada realmente reafirma um não valor para a pessoa. Então, a gente faz na hora porque a gente, quando está atuando, a gente tem as escolhas na hora que a gente decide. Então, a gente decide não fazer uma piada que é vexativa para a pessoa. Então, assim, sempre de elevação, sempre de trazer a potencialidade, né? Então, é um universo que realmente eu estou dentro e é muito bacana. Eu estou imaginando, assim, o quão lindo é esse trabalho e já deixo aqui, né, a felicitação mesmo por desempenhar um papel tão incrível, não apenas nos hospitais, porque isso se reflete na sociedade também, né, Rafa? Isso, acho que todo mundo já deve valorizar, de fato, esse tipo de atitude e também a vontade até de contribuir, de ajudar nesse projeto que é tão lindo. E que você contasse pra gente também uma história, algo que você tem, que marcou o projeto, algo que transformou para vocês, depois de uma ação de vocês, alguém teve algum caso de melhoria, alguém teve algo que mudou a vida dele ou da família, que marcou o projeto dessa forma? Tem vários, mas tem um caso, né? Tem uma das meninas siamesas na Santa Casa, que uma adorava palhaço e a outra odiava palhaço. Meu Deus. Duas intenções no mesmo corpo. E o palhaço chegando para... Então, era um desafio enorme, né? Um que quer e um outro que não quer. E como que a gente utiliza para aproximar e entender aquilo ali e respeitar e fazendo com que aquele contexto, né, seja os desejos daquela que quer, seja cumprido, e também daquelas que não quer também seja cumprido com muita delicadeza. Muito lindo. É muito bonito isso aí, eu queria falar sobre as opções que a pessoa escolhe do humor ou não. É uma opção de estar aberto, né? Mas tem um caso rapidinho, que é do Matheus, ele é bem bacana. Ele estava no hospital, tinha uma doença aqui no Brasil que ele não poderia fazer o transplante. Na nossa legislação brasileira não se podia. Então a relação com ele foi de um momento, aquele tédio daquele hospital. E os palhaços começou, ele falou que queria fugir. Aí virou aquela fantasia de fugir do hospital, né? Então brincando, né? Aí furava buraco debaixo da cama para sair no Parque Municipal, porque era o Hospital das Clínicas, é perto, de o que iria levar de instrumento, ele ia fazendo exercício. Então, o universo foi construindo nisso. Quando ele foi receber alta, a mãe dele falou assim, vamos fazer essa fantasia para o palhaço, né? Para que ele possa realmente sentir que ele está feliz. Aí conversamos com o hospital, na proteção, todos os protocolos, né? O médico também, foi tudo, mas fizemos de uma forma que ele sentiu lúdica, ele dentro de uma caixa, e ele foi embora, e quando veio ele foi na ambulância, aí teve até uma reportagem, e aí ele foi para a casa dele, conseguimos, a gente fugiu, e os palhaços junto com ele, os palhaços sempre com ele em todas as etapas, né? Ele saiu do hospital. Aí teve a torcida do Cruzeiro, depois a torcida do Atlético, ele entrou em time de campo e o pessoal, Matheus, campeão! E foi um processo que ele foi galgando, encontrando outros parceiros, e hoje ele fez o transplante. E ele está assim, maravilhoso, tocando instrumento, porque quando ele era pequenininho lá com a gente, ele trocava todos os instrumentos. E assim, a vida mudou muito, né? Pela força da mãe dele e tudo, e por essa... complemento, né, dessa figura dos dois palhaços que estava junto a ele naquele momento, né, dele se sentir naquele hospital, né, solitário, enfim. Então,
transformar uma vida dele, foi muito bonito. Nossa, que história linda, né? Demais. A gente E queria assim, agradecer, de sim. fato, né? A sua presença aqui. E assim, a gente já, né, ao longo da entrevista, a gente deixou o site do Instituto Hahaha para o pessoal poder conhecer mais desse trabalho incrível, que além de palestras, vocês promovem workshops também. Então, assim, quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, a gente vai deixar as redes sociais para ir lá, dar uma visitadinha e entrar Instagram, em contato, né? Facebook. Sim. E posso fazer um convite? Por favor. Um espetáculo gratuito no SESI Minas. Agendam. Em abril, dia 12, 13 e 14. Uma sexta, um sábado e um domingo. 20 horas, nós vamos fazer um espetáculo para a gente tratar da pessoa idosa. A nossa presença nas LPIs são as histórias coletadas na relação do palhaço com a memória daquelas pessoas. E o espetáculo chama Viva e vai estar, então, neste dia, trazendo a reflexão da pessoa idosa, né? Então, na relação do palhaço. Então, é lindo, está bem bonito. Então, todos estão convidados, gratuito. Pode ir todo mundo. Maravilha! Fica o convite, então. Fica o convite. Todo Mais mundo uma de vez, casa. obrigada, Eu viu? agradeço, obrigado pelo programa, pela oportunidade da divulgação. A gente que agradece. Das pessoas saberem que o humor é ingrediente de alimentação diária. Arroz, feijão e humor todos os dias. E uma pitadinha de Uma humor. pitadinha de humor. De humor. É sempre importante e muito bom. E já que a gente está falando de humor, vocês sabiam que aqui na TV Horizonte nós temos um apresentador que também é humorista? Não sou eu. Ficou curioso? A gente te apresenta e ele tem um recado importante sobre o que é humor. Roda aí. Oi, dona Santinha. Segredo! Conta, Opa, beleza? conta pra gente, Ô, gente. o que é humor pra você? Cara, o humor é a capacidade de deixar as pessoas felizes, de tirar esse sentimento de alegria do coração das pessoas. Quando você consegue atingir de fato o coração das pessoas com a sua comédia, eu entendo que isso é a essência do humor. E quais são os desafios de arrancar uma gargalhada espontânea de uma pessoa? Ainda mais nos dias de hoje, né, que está cada vez mais restrita a coisa. Fazer humor, de fato, não é para qualquer um, né? Tá na essência de cada um. Mas tirar a risada de uma pessoa hoje, cara, acredito que seja o suprassumo, o ápice, né? Ainda mais em dias tão politizados, tão difíceis. Mas acredito que ainda seja muito possível a gente levar alegria, fazer humor com respeito, sempre pensando, claro, eu fiz por muito tempo a Dona Santinha, o Rabugento, Zé Taioba, Bluetooth, Marreco, Elefante, essa turma toda, a gente sempre tomou muito cuidado para fazer humor de maneira geral, mas sem ofender ninguém, sem agredir ninguém. Então, cada um tem um humor, o nosso sempre foi dessa maneira. Valeu? Um abraço para todo mundo. Tá aí, Léo Ângelo dando o recado. Léo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Sala de Estar. E é muito bacana, né, gente? A gente vê como que o humor, ele muda a relação com que a gente vê as coisas ao nosso redor, né? Como a gente tem visto ao longo do programa, o humor e a arte, eles podem ser grandes aliados nos momentos de adversidade que todos nós passamos, né? Agindo ali como um anestésico mesmo, em situações de dor e sofrimento, né, Rafa? Com certeza, Vá. Bom, e é nesse contexto que o humor ele pode nos ajudar a suportar os momentos de crises, podendo ser considerados, como vimos no bloco anterior, remédio para lidarmos com as situações inesperadas. E nós, brasileiros, temos, acho que, um a mais pro humor, não é mesmo, Vá? Tem um quezinho ali pro humor. Temos sim. Temos sim, viu, Rafa? Não é à toa, né, que nesse cenário um tipo de humor tem feito muito sucesso por aqui. O stand-up comedy, um gênero de comédia que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e que aos poucos foi ganhando espaço aqui em solo brasileiro. Agora a gente vai bater um papo com... A gente está, assim, recheado de convidados especiais nesse programa, porque ele é um dos pioneiros do stand-up comedy aqui em Minas Gerais. Bruno Berger, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Não, e difícil vir depois dessa galera que veio aqui já, viu? Aí entra a parte... Elevou o nível, né, Brunão? Mas é claro que você é muito competente e você tira sorriso de qualquer
qualquer pessoa em qualquer momento. E eu queria que você explicasse pra gente, pessoal de casa, onde que você descobriu que Bruno Berg, eu sou bom nisso. Alguém te falou? Você descobriu isso quando? Não, que eu sou bom nisso, eu ainda não descobri, não. Mas quando eu descobri que eu queria ter a cara de pau de pelo menos tentar, eu acho que eu sempre gostei muito de humor, de comédia, de uma maneira geral. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre usei o humor, era a minha maneira de socializar com as pessoas. E quando foi em 99, eu passei um carnaval com uns amigos meus em São João del Rei. Eles levaram uma fitinha do Ari Toledo. A gente ouvia essa fitinha todo dia antes de dormir. E eu já adorava contar piada. E aí eu comecei a contar aquelas piadas que o Ari Toledo contava, tentando imitar o jeito dele contar. Num segundo momento, eu fui descobrindo novas piadas que eu gostava e eu pensava, pô, como que o Ari Toledo contaria essa piada? E depois, um terceiro passo foi eu começar a criar piadas minhas e contar e tentando imaginar como se fosse o Ari Toledo. E aí, quando começou esse movimento do stand-up no Brasil, eu já tinha um set de piadas, mas eram anedotas, não eram piadas criadas por mim. Tinha algumas que eu tinha criado no meio, mas que eu sempre contava, assim, nas festas que eu ia e tal. Eu já tinha uma sequência ali. E aí muita gente começou a falar, pô, isso aqui é a sua cara, você podia fazer. Mas eu não achava que eu tinha condição de realmente escrever piadas. Eu gostava muito de escrever, eu tinha vários textos, eu escrevia... na época da faculdade de arquitetura, eu e meus colegas, a gente tinha a Academia Arquitetosca de Letras lá, então eu gostava muito de escrever. E aí eu vi que o stand-up era meio que unir as duas coisas que eu gostava muito de fazer, que era escrever e contar piadas. Aí eu pensei, pô, vou escrever minhas próprias piadas, então, e contar. E aí comecei, e quando eu vi, não tinha mais como sair disso. Aí hoje eu sou um arquiteto não praticante, né, porque já tem 15 anos que eu larguei a arquitetura para viver só de comédia. E aí, continuo até agora tentando. Tô esperando chegar essa hora que eu vou falar, não, eu sou bom nisso aí. Como ele pode dizer isso? Não, o primeiro que é pioneiro. Pioneiro. E até hoje fazendo sucesso, né? Com a alegria, levando humor para as pessoas. Queria que você contasse pra gente como que é no momento ali, como é que você sabe que tá o termômetro. O Carlos Nunes falou muito isso hoje, né? Como é que você consegue medir, cara, que aquela piada deu certo, que aquela piada não deu certo? Se o povo riu, deu certo. Se não riu, não deu certo. Não tem como. Eu acho que eu acho que isso me levou a me apaixonar pela comédia mais do que eu já tinha, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas ligadas à criatividade, né? Na arquitetura, o resultado, você faz um projeto, a maioria dos projetos que você faz, eles não são executados. Quando são executados, demora muito e muitas vezes você nem tem contato mais com aquela obra. Então, você cria uma coisa e você só vai ter o feedback se aquilo foi legal ou não anos depois. E quando eu fui fazer comédia pela primeira vez, eu pensei uma piada, à tarde, eu chegava à noite, contava ela e eu já sabia se o povo gostava ou não. Então, é meio viciante, porque aí você está querendo sempre criar novas piadas, contar para poder ouvir aquele riso. Porque não existe sensação melhor do que você falar uma coisa que você pensou e ver as pessoas rindo daquilo.